Boa noite a todos. Para aqueles que eu não falei, estão todos muito bem-vindos. Eu peço, por favor, se concentrar naquilo que nós vamos fazer, porque o trabalho da meditação não é um passeio da mente, não é um divertimento da mente, é um trabalho sério de interiorização, de extrair a atenção dos nossos sentidos físicos e penetrar nos nossos sentidos internos. Lembra naqueles sentidos que você tem quando você sonha? O corpo não sente nada, mas a alma, o teu eu, a tua consciência, quando acorda, quando volta de um sonho, lembra muito bem das emoções e das sensações e das visões e das experiências. Porque nós temos sentidos internos. Os sentidos físicos são apenas um espelho dos nossos verdadeiros sentidos do espírito internos. Só que, para nos sentidos físicos, uma barreira da mente, e como a gente chama o nome mente, a mente mente. A mente cria, fabrica uma barreira que muitas vezes pode ser falsa. E aí transmite uma sensação falsa da nossa realidade. A nossa realidade não é material, não é física. Para o nosso corpo, a realidade é física, claro, mas é só para o nosso corpo, porque nós não somos corpo. Nós somos uma alma vivente que nela tem uma consciência infinita, uma consciência sem limite. E na meditação nós procuramos expandir a nossa, junto com a nossa mente, para este infinito. Isto é, quebrar os limites, abrir os limites da própria mente, abrir os limites da própria percepção. E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Quer dizer, uma pessoa, quando começa a meditar seriamente, como se deve buscar a verdade na meditação, quando uma pessoa começa a meditar seriamente, a vida dele, aos poucos, vai mudar completamente. A sua concepção vai mudar, vai ter menos medo e muito mais segurança. Vai ter aonde se apoiar e não ficar perdido nos conceitos e nos preconceitos, no que dizem os livros, o que diz a TV, o que dizem os jornais, ou o que diz a família, seja quem for. Nós temos uma fonte da verdade dentro de nosso ser e nós devemos conquistar aos poucos esta fonte, alcançar, porque uma vez quando nós encarnamos, entramos numa floresta selvagem de sentidos e, como eu falei, sentidos falsos, muitas vezes sentidos falsos e muito, muito enganosos. Então, para nós sairmos deste engano da nossa própria mente, nós devemos diminuir a mente na medida do possível, começar a entender da onde vem a falsidade na qual nós nos apoiamos muitas vezes. E desta maneira superar com o aumento, com a ampliação
da nossa consciência, porque a nossa consciência é divina. O que quer dizer divina? Quer dizer que ela é sem limites. A nossa consciência é sem limites de tempo e sem limites de espaço. Isso significa, se é sem limites de tempo, ela nunca começou e nunca vai terminar. A nossa consciência é eterna. E sem limite de espaço significa que nós vivemos no infinito. A nossa mente nos engana através da percepção dos sentidos físicos, dizendo para nós que nós somos corpo. Quando você olha no espelho, você diz, isso sou eu, um corpo. Não, você não é corpo. Você tem corpo. Você tem corpo e o pior de tudo, ou melhor de tudo, você é dono deste corpo. Não é que o corpo é dono seu. Você é dono da sua mente. Não é a mente que é dona sua, que pode fazer o que quiser com você, pode brincar e jogar com você. Então, nós temos que voltar à nossa realidade do nosso espírito. Mas veja bem, a palavra espírito é uma palavra muito viciada envolvendo religião. Eu não estou falando de ponto de vista religioso. Estou falando de ponto de vista da verdade. Nós, de verdade, não somos o corpo. Nós, de verdade, somos uma consciência infinita e eterna. E isso demora muitos milênios e muitas encarnações para ser descoberto. E agora, vocês, nós todos aqui que estamos no meio do caminho. Talvez eu diria um pouco mais da metade do caminho. Então, vale a pena prestar um pouco mais de atenção na nossa verdade interna. Lembram como Jesus falou, que eu sempre repito isso, porque isso é uma revelação. As pessoas percebem. Jesus falou, novamente, não estou falando isso como religião, mas pode aceitar isso do jeito que quiser. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele falou, eu sou o caminho, ele não se referiu ao corpo dele. Ele não falou aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não foi isso que ele falou. Ele falou, escutem bem o que ele falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O eu. E nós temos o mesmo eu que ele. Então, nós temos que nos concentrar no nosso eu. O nosso eu é o fator mais importante da nossa vida. O nosso eu é aquele que vive e aquele que deixa o corpo na hora da morte, mas continua a vida com todas as memórias, e é aquele que reencarna se for necessário. Ou, se não for necessário, não precisa encarnar. Pode viver nessa infinidade sem limite, que é uma outra dimensão, outra maneira de compreender a si mesmo. E nós estamos caminhando agora. Mas o que eu hoje quero dizer, que existe um fator que é o mais importante neste caminho, da meditação e da realização espiritual. Aliás, de realização de qualquer coisa que você quer. E este fator é a fé em si mesmo, acreditar em você,
Se você acredita em você, você pode apoiar o seu caminho na sua intuição, pode apoiar os seus afazeres no teu sentimento espiritual que traz a experiência de todas as tuas vidas passadas. Porém, se você não acredita em você, se você não tem fé em você mesmo, ter fé em você mesmo e ter fé em Deus é a mesma coisa. Não tem diferença. Ter fé em Deus e ter fé em você é a mesma coisa. Então, se você não tem fé em você mesmo, você sempre vai depender de regras escritas, de livros, de regras talvez religiosas, ou de regras da sociedade, ou de outras regras impostas no lugar e na maneira que você vive. E você vai ter que, a cada passo da tua vida, você vai ter que consultar. Ah, posso fazer isso? Será que posso fazer isso? Será que isso está certo fazer? Não tenho certeza. Deixa consultar, seja o livro, a Bíblia, a religião, os pais, sei lá, a polícia, qualquer coisa. Você sempre vai ter que consultar e sempre vai ter dúvida. Sempre a tua vida vai estar recheada com dúvida. Quer dizer, é que nem uma gente que não tem firmeza, não tem apoio sobre os pés, os teus pés não estão firmes sobre a terra sobre a qual você pisa. Sempre você vai ter que consultar os outros sobre qualquer coisa. Por favor, medita sobre isso. Pensa sobre isso. A fé em você mesmo, ou a confiança, chama isso de confiança, é a mesma coisa. A autoconfiança é o fator mais importante no progresso da tua vida, mas no progresso de qualquer coisa que você faz. Se você não confia em você mesmo, você sempre vai ter que confiar nas regras impostas ou nos outros, ou vai ter dúvidas e vai ficar paralisado e não vai fazer nada. Vai ter medo de fazer alguma coisa, vai ter medo de tomar uma iniciativa para realizar alguma coisa, em qualquer campo. Eu estou falando em qualquer campo social, material, espiritual, claro que espiritual. Então, a confiança em si mesmo é absolutamente fundamental. Agora, vocês imaginam uma pessoa que tem desvio ou viés na personalidade, um desvio que se chama orgulho ou vaidade. Imagina uma pessoa inteligente, capaz, poderoso e que tem orgulho, e ele vai ter autoconfiança artificial exagerada. E ele vai dizer, sim, claro que é certo, vou matar estas pessoas, vou fazer misérias para eu conseguir o que eu preciso, o que eu quero. Então, por isso, os poderes espirituais são dados só para aqueles que conseguem purificar a sua mente e a sua alma. Purificar quer dizer não ser nada de especial, mas ser simples, ser bons sujeitos, ser generosos e serem vitoriosos sobre si mesmos. Isso é ter humildade.
Humildade é ter a capacidade de ser vitorioso e ter a capacidade de se meditar interiormente, de se afastar da mente, do ego dele, e poder olhar as coisas de uma forma mais impessoal, do jeito que a sua verdadeira alma, o espírito é impessoal, sem ego. O ego é uma fabricação artificial da nossa mente humana. Então, isto é um assunto que tem que tratar com muita seriedade. Agora, você tem o direito de não tratar nada, não fazer nada, e tudo bem. Você vai seguir o teu karma normal, e isso vai demorar muitas encarnações, e você vai fazer muita bobagem, muitos erros, e vai ter que pagar por esses erros. Zari, Sim. me diga uma coisa, quais seriam os aspectos positivos do ego? O que tem ele que a gente pode entender como a Positivo. favor? Isso, olha, não sou eu que falo. Isso quem fala é São Pedro, que ele falou assim lá no Novo Testamento, está escrito, ele fala assim, baixa a tua cabeça, o lado positivo é saber baixar a tua cabeça diante da mão poderosa de Deus, para que ao seu tempo ele, Deus, te exaltará. Então, o ponto positivo do ego é amar o próximo como a si mesmo. Isso, quem ama o próximo é o teu ego, porque o próximo quer dizer você separado dele, é você ego. Sim. Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a renunciar, aprender a baixar a cabeça diante da mão poderosa de Deus, isso é o aspecto positivo do ego. A humildade. A humildade, o mestre diz que a humildade é a virtude dos deuses. Ser humilde é poder estar diante de um mendigo, se sentir como um mendigo, e diante de um rei, se sentir como um rei. A igualdade absoluta, não se diferenciar, não se colocar. Com outras palavras, amar o próximo como a si mesmo. Então, lembram, na meditação, o que nós fazemos é interiorizar, a primeira coisa, acalmar a mente, acalmar os sentidos, acalmar a humanidade, a nossa humanidade, acalmar. Eu dei uma prática muito útil que veio da Índia, que é milenar da Índia, que ajuda esta interiorização e esta acalmaria. É você ficar concentrado no teu eixo vertical, no teu chakra frontal, por exemplo, não é obrigatório, e você deixar o teu corpo respirar calma e tranquilamente. E você seguir a tua respiração com a tua atenção. Lembra, a atenção dentro de você é o mais importante, é o fator mais importante, porque você obriga a mente a te obedecer. Se você não conseguir fazer com que a mente te obedeça, ela vai fazer de você um brinquedo. Ela vai fazer você uma, não sei como se diz, plantas assim, no vento.
vai fazer de você um joguete. E você vai perder o rumo. Por isso, não acredita imediatamente na mente. Você tem que ter a capacidade de analisar qualquer pensamento que chega para você. Não logo acreditar nele. Não logo dizer, não, não quero. Ou, sim, é isso, com certeza. Tenho certeza. Você não tem certeza nenhuma, você não sabe nada. Não sabe nada. Se conecta com a tua luz interior, sem mente, sem pensamento. E aí você vai conseguir dominar a tua mente. Por isso tem que usar a força de vontade e a concentração. A concentração significa a tua atenção tem que estar viva, tem que estar ativa. Dar não é fechar os olhos e ficar boiando no astral, no plano mental, astral. Isso não é meditar. Isso não é meditar. Meditar é atenção em si mesmo, no teu eu. Lembra que Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida? Então, ele se referiu ao eu dele ou ao teu eu, que é o mesmo eu. É o mesmo eu. É o eu divino que está dentro, que se manifesta em nós. Antes de continuar, tem alguma pergunta? Sim, por favor. Desculpa, antes de fazer a pergunta, eu quero dizer que nós já estamos magnetizados, todos nós, numa corrente, estamos assistidos por entidades de luz, com espíritos de luz que estão presentes aqui conosco. Pronto, Shlomo, pode fazer a pergunta. Boa noite a todos. Zari, na verdade, não é uma pergunta, eu queria fazer uma colocação para reflexão e talvez futura discussão. Quando a frase de amar o próximo como a si mesmo é uma frase muito ambivalente, porque, veja bem, se a pessoa não se ama o suficiente e tem uma autoestima muito baixa, se ela vai amar o outro como situação dela, não vai estar amando. O contrário. Não vai amar. Mas, então, quer dizer, a frase em si de amar o próximo igual a ti mesmo, ela tinha que começar talvez diferente. Se amar primeiro e ter uma autoestima alta para poder amar o outro. Então, essa é uma reflexão a respeito desse conceito. Mas eu falei isso no começo. O mais importante é ter a confiança em si mesmo. E claro que isso desperta o amor original. Mas você tem toda a razão. Se você não ama a si mesmo, não consegue amar o próximo. Então, ama o próximo como a si mesmo é um ideal tirado da Bíblia. É um estado ideal para alcançar. Obrigado. Claro que no caminho dessa compreensão, a pessoa vai entender, num certo momento, que tem que primeiro sentir amor dentro de si para poder amar o próximo. Vai entender. Perfeito. Mas isso é uma frase tirada da Bíblia e você tem toda a razão.